Fala rapaziada do canal, me chamo Seu Boneco e hoje estou aqui na cidade de Piranha para mostrar para vocês a Rota do Cangaço. Hoje a gente vai fazer uma trilhazinha aqui que vai levar até onde aconteceu a chacina do Lampião e seu bando. Beleza? Não se esqueçam de compartilhar o vídeo, se inscrever no canal, dar o like e bora para mais um vídeo. Me chamo Fabrício, sou guia local e vou levar vocês lá onde mataram o Lampião. Só que são alguns detalhes dessa trilha aqui para vocês. Primeiro, que essa trilha que vocês vão fazer hoje aqui não foi feita por cangaceiros. Na verdade, isso aqui nem existia. 48 oficiais da Volante na época, a polícia, ele sai do centro histórico, vem margeando o rio em 3 canoas. E por que eu falei que foi 48? Porque depois que mataram o Lampião, apareceu 500 pessoas e ter matado ele lá em cima. Só foram 48 oficiais. Eles descem aqui margeando o rio em 3 canoas e atracam exatamente nessa direção aqui. Ó. Ali seria a Fazenda Remanso, distrito de Trimontes, Piranhas, Alagoas. Lá a polícia captura o primeiro coiteiro. Coiteiro é aquele que ajuda com informações ou mantimentos. Então Pedro Rodrigues Rosa, foi pego pela polícia e torturado para poder entregar o local onde o Lampião estava. A tortura da seguinte forma: cortaram a barriga dele com facas, arrancaram unhas com punhal. E ele disse: não, já que é para ser desse jeito, eu entrego. Eu sei onde é o local. Só não sei a quantidade de cangaceiros vai estar lá. Meu irmão mais novo, ele sabe que ele esteve lá por último. Mora ali do outro lado. Entregou o irmão. A polícia sai de lá com o Pedro e atraca exatamente nessa casinha de taipa hoje aqui. Cidade de Canindé de São Francisco, Sergipe. Vocês estão em território sergipano. Hoje um pequeno museuzinho a vocês, mas que nos anos de 1930 já servia como ponto de apoio aos coiteiros. Não moravam aqui. Eram pescadores, traziam as tralhas de pesca e guardavam aqui. Tarde da noite, às vezes, por aqui mesmo ficavam. Então o Durval também foi torturado aqui nesse local. E às 10 da noite, no dia 27 de julho de 1938, uma quarta, a polícia dá início a essa trilha aqui. Para abrir, ele chega lá às 4 da manhã. Ou seja, 6 horas para abrir essa trilha aqui. Para a gente hoje, meia hora para ir, meia hora para voltar. Só depende de vocês que seja meia hora para ir, meia hora para voltar. É 1,5 km de trilha. 800 para ir, 800 para voltar. Certo? Tem subidas, tem descida, tem as elevaçõezinhas. Ventilação aqui a gente não usa. Certo? O negócio do vento tá passando aqui a gente não usa não. Quem tem cirurgia recente de joelho, problemas de cardio, até mesmo gestantes, não faz a trilha, daqui mesmo volta. Passou da cancela, não devolve os 30. Quem vai levando seu lixinho, por favor, retorne com ele ou deposite nos pontos de apoio. Vamos lá? Estamos aqui, pessoal, fazendo a trilha agora da Rota do Cangaço, indo para a gruta onde aconteceu o massacre. Eu aconselho vocês, quando virem aqui, trazer protetor, bruso V, chapéu, porque o calor é demais, viu? Aqui bastante quente, é uma trilha bem moderada, mas o que dificulta é o calor, é muito quente.
valor da entrada, pessoal, é R$30 para fazer a trilha do cangaço aqui. Você tem direito a uma água mineral. Eu aconselho comprar mais, porque uma água de 500 ml é pouco aqui, porque o calor é demais. A gente bebe bastante água para poder se hidratar. Vocês veem aqui, eu tô cansado aqui, ó. Pessoal, a Grota do Angicos em si é esse local aqui. Está um pouco diferente do que foi há 86 anos atrás, quando foi a morte de Lampião. Primeiro que isso aqui tinha banco de areia, viu? Era mais arenoso. Só que esse riacho é um riacho temporário. E ele vai sair aqui com erosões em 2 épocas do ano. A água veio e levou a areia, deixando só as pedras. Esse buraco nessa pedra aqui, na época, comportava pessoas de 1,5 m tranquilamente. Ele era mais a fundo. Mas a natureza veio e fechou também. Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, nasceu no dia 4 de junho de 1898, no sítio Passagem das Pedras, na época Vila Bela, hoje Serra Talhada, Pernambuco. A gente pode dizer que Lampião foi um pernambucano casado com uma baiana que morreu em Sergipe pela polícia lagoana. Virgulino entrou pro cangaço em 1918, com 20 anos de idade apenas. Lampião era um revolucionário, um revoltoso. Ele era contra o coronelismo. Pequenos fazendeiros compravam títulos de coronéis na época para tomar terras, ameaçar, matar pequenos oprimidos. Lampião não, ele era contrário a isso. Quando não dava surra num coronel, ele matava. Pequeno chegava e dizia: olha, Lampião, tomaram minhas terras, se eu trabalhar eu não consigo comprar outro de novo. Se você me ajudar, eu lhe ajudo, eu vou virar seu informante. Lampião não queria nem saber o que o coronel tinha para dizer. Olha, quando não matava. Então o Pequeno viu uma chance de Lampião de segurança e de vingança. Lampião ia lá e batia de frente mesmo. E também o governo, a ditadura militar na época, eles ajudavam os ricos e esqueciam os pobres. Lampião roubava os ricos e doava para os pobres. Por isso foi chamado até de Robin Hood das Caatingas. Não durou muito tempo como herói. Lampião, ele entendeu que se fizesse amizades, alianças, tenentes, coronéis, governadores, ele duraria mais tempo. Só que no final de seus anos ele começou a fazer tudo o contrário do que ele iniciou. Ao invés de ajudar, ele mesmo estava roubando, aterrorizando e matando os pequenos oprimidos. Se tornou bandido. Quando se torna bandido, o resultado é esse. A família Ferreira, seu José Ferreira, Dona Maria Lopes, pai e mãe de Lampião, eles arrumam um atrito no estado do Pernambuco da seguinte forma: hoje, para eu dividir minhas terras das suas, eu faço um muro, eu faço uma cerca. Na época não. Bota-se uma pedra e diz: olha, daqui para cá é seu, daqui para cá é meu. O malandro empurrava a pedra mais para cá e dizia: meu terreno se expandiu. Daí arruma-se uma briga, até mesmo por conta de animais, e a família Ferreira tem que fugir de Pernambuco e vir morar no distrito de Santa Cruz do Deserto, em Mata Grande, Alagoas. Lampião ele consegue arrastar ainda para o cangaço 2 irmãos, Livino e Antônio. Ele era o terceiro de 8 irmãos. A polícia, no intuito de capturar esses 3 cangaceiros, vão até Santa Cruz do Deserto, onde estava localizada a família Lampião, e não encontrou os 3 cangaceiros. É aí que no dia 18 de maio de 1921, matou o pai de Lampião a facadas. Seu José Ferreira pagou pelo crime que os filhos cometeram, sendo que ele estava em viuvez. A mãe de Lampião tinha morrido no dia 30 de abril do mesmo ano. Então, quando Lampião recebe a notícia da morte dos pais pela forma e o motivo, ele diz: olha, a bondade acaba aqui. A partir de agora, vou dedicar minha vida a matar aqueles que causaram a morte dos meus pais, os policiais. Vou matar até morrer. Em 1922, Lampião se torna chefe de cangaço, 24 anos de idade apenas. Lembrando a vocês que Lampião nem começou o cangaço nem terminou. Ele só alavancou e tornou conhecido mundialmente com magia o cangaço, em ajudar e não a aterrorizar os pequenos. Em 1928, Lampião vai conhecer Maria Bonita. Lampião vai até a fazenda malhada da Caiçara, cidade de Angiquinho, hoje Paulo Afonso, Bahia. Procura o sapateiro Zé Neném. Diz: Zé, faça para mim alparcatas quadradas. Hoje sandálias e sapatos. Quadrado. Da vez que os cangaceiros passavam aqui, e a polícia chegava por aqui, não sabia se ele tinha ido ou voltado. Era quadrado, não tinha indicativo. Como é que sabe se foi pra lá pra cá? Mate um bode desse gordo, meu bando tá morrendo de fome. O sapateiro vai lá, mata, prepara o bode. Quem vem servir a buchada? A esposa do sapateiro. 17 anos de idade, 1,5 m de altura, cabelos lisos, olhos verdes, claros. E dizia para sua mãe, Dona Déia, que não estava feliz com aquele casamento. Casou com 14 anos de idade e o marido dela era até um primo dela.
e que simpatizava com o movimento cangaço. Os casamentos arranjados pelos pais na época, é aí que conhece Lampião. Lampião, 1,76 de altura, uma estatura alta, tornozelo esquerdo quebrado de bala, mancava pro lado esquerdo, cego do olho direito, cabelo batendo no ombro, todo trabalhado na brilhantina na época, geofix ou laque hoje em dia. Deu-lhe uma surra no sapateiro, ele entendeu por livre disputando a pressão que não dava mais para ele. Foi frouxo e abandonou o lar. Lampião, ele era marqueteiro de si próprio, ele costurava suas roupas, tomava o uísque escocês, o Hit Roast, cavalo branco, só usava o perfume Le Français e tinha anéis de ouro por todos os dedos, menos por esse aqui. Precisa dizer por quê? A Maria Bonita aceitou pro cangaço 2 anos depois, viu? Em 1930. Teve 4 gestações, foram 3 abortos e apenas uma concluída. No dia 30 de setembro de 1932, nasce Expedita Ferreira da Silva. Hoje, única filha do casal, 93 anos de idade e mora em Aracaju, Sergipe. Vive até os dias de hoje. Lampião veio parar aqui da seguinte forma. Existia-se uma lei de divisas, criada pelo então presidente Arthur Bernardes, lei de fronteiras, que diz o seguinte: estamos em Sergipe. E uma curiosidade, aqui é Candeia São Francisco, viu? Esse rapaz está em Poço Redondo. Isso aqui é o limite do município. Lampião morreu em Poço Redondo. E na época, o bandido, estamos em Sergipe, ele, se atravessasse o rio, a polícia não podia continuar. Para prender ou matar, não, só para investigar. Então Lampião vivia disso. Estava do lado de cá, a polícia chegava com o tiroteio lá. Do lado de cá. Só que Getúlio Vargas dá o golpe militar em 1930 e em 1935 ele derruba essa lei. É onde tudo começa. Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Alagoas, Bahia, Lampião era caçado, procurado. Em Sergipe, não. Em Sergipe ele era ajudado. Aquela casa de etapa que a gente passou, Durval, Coiteiro, Pedro do outro lado do rio. Essas terras aqui eram todas do senhor Manuel Félix, grande fazendeiro aqui da região, coiteiro do Lampião. Só que além disso, o Lampião tem o principal apoio do Lampião aqui, era o governador do estado. O Lampião ele consegue eleger um governador naquela época. Tinha forte apoio sobre os pequenos. Na época, interventor do estado, doutor Eronildo de Carvalho, foi eleito pelo apoio do Lampião. Em troca, ele dava ao Lampião armamentos, mantimentos, munição, proteção. Era o que o Lampião queria. Chegou aqui no dia 23 de julho de 1938. Lampião não costumava passar 2 dias num lugar só. Ele morreu na quinta. 5 dias. É onde vem o Corisco. Aqui, ó, tinha 35 cangaceiros. Desses 35, tinha 5 mulheres. Morreu Maria Bonita e Enedina, não está descrito aqui. Conseguiram fugir Silas Dulce e Adília. A Dulce fugiu daqui com 14 anos de idade. Faleceu em 2022, no mês de dezembro, lá em Campinas, São Paulo. Está um pouco recente. Então tudo começa. O Corisco, vulgo Diabo Loiro, o homem mais sanguinário que existiu na história do cangaço, braço direito do Lampião. Lampião dizia: Corisco, você é meu braço direito, mas não vai dar comigo não, vai dar por ali. Corisco era um pouco ruim. Corisco tinha 2 metros de altura, vulgo Diabo Loiro, ruivo, uma cicatriz de facão que começava da testa até a boca, uma briga com os irmãos. E ele chega aqui e diz o seguinte: meu compadre, o senhor tá dando bola, tá fazendo errado. Isso aqui é um local feio. Parece uma cova, chama morto. O Corisco queria passar para o Lampião, que o Lampião tem que estar na parte de cima, não em um buraco. Se caso acontece uma emboscada aqui, como é que foge? O Lampião diz: arreia o fuzil, Corisco, Sergipe é terra de gente de bem. Corisco se recusou a ficar aqui. Atravessou o rio com seus 39 cangaceiros e ficou na cidade de Pão de Açúcar, Alagoas. O Lampião está aqui desguarnecido, vê seus mantimentos ficando pouco, manda avisar Pedro. Avise Pedro que vai comprar mantimentos para mim. Pedro vai até lá. Só que chegando no centro histórico, Pedro fez tudo errado. Não era por Pedro comprar muito no local só. Era pouco em muitos locais. Pedro comprou 11 sacas, só em Piranhas. Aí desperta a inveja e a atenção de algumas pessoas. Joca Bernardes, esse é o verdadeiro delator. O Joca, ele viu aquilo, e é o seguinte: o Joca, ele era concunhado do Pedro, moravam próximos entre montes. Ele era coiteiro do Corisco e não do Lampião. Lampião dá dinheiro aos coiteiros, Corisco não. E ele tinha inveja do Pedro porque o Pedro tinha forte apoio político em Piranhas. Foi até a delegacia e disse: sargento, Pedro tá aí na feira, comprando alimentos em grandes quantidades, mas a família do Pedro é pequena, eu conheço. É só ele e a esposa de um recém-nascido. Pra que tanta mercadoria? É pra cangaceiro. Se o senhor pegar Pedro e apertá-lo, ele vai dizer até mesmo que é pra Lampião.
sargento vai até a feira e vê o Pedro botando as canoas, as sacras nas canoas. Deixa ele bem à vontade. A ideia seria, deixa ele levar o mantimento, na volta a gente pega ele em casa e não vai ter como ele dizer que não foi para Cangaceiro. Só que resolve contar uma fake news, já existia na época. Vai até a feira, sabendo que teria muitos coiteiros e que chegaria aos ouvidos de Lampião, ele vai lá e diz o seguinte: olha pessoal, quero aqui um feirante com caminhão, quero botar 15 soldados e vou matar Lampião no Canapé. Canapé é uma cidade alagoana, já na divisa com Pernambuco. Bota seus oficiais no caminhão e sobe a ladeira. Pedro ouviu aquilo e viu, chegou aqui para entregar o mantimento e disse: Lampião, fique desassossegado, que os homens foram matar o senhor no Canapé, não vem mais hoje. Lampião, por autoconfiança, retira os sentinelas que deixavam no Alto das Serras e libera para que bebam aqui à vontade. Os oficiais, eles relataram pós-massacre que de longe dava para ouvir o ronco dos cangaceiros tudo bêbado aqui. Na época não era tendas nesse local, tinha muita areia, não é isso? Eram todas. Tendas é fechado. Todas, só aquele lençol repuxado por cima. E os policiais, daquele ponto que a gente passou, aquele ponto de parada ali dos banquinhos, eles chegaram lá às 4 da manhã, o massacre só aconteceu às 5 aqui. Então eles tiveram uma hora para pensar lá. E a hora que eles tiveram foi o seguinte: se dividir, os 48, para que fechasse esse local em 4 partes. O tenente João Bezerra da Silva fechou essa parte de cima das pedras. Honoratinho, Panta de Godói e Abidom. Abidom tem 14 anos de idade apenas, viu? Recrutado de última hora. Fechou aqui a parte de baixo. As tropas do aspirante Francisco Ferreira de Melo fechou a parte de cima. Aniceto Rodrigues, o mesmo sargento que mentiu lá na feira, ficou certo para ele fechar essa área aqui. Porém, na hora dos tiros mesmo, tem algum oficial aqui que eu posso mudar, viu? Tem não, né? Então vamos lá. O Aniceto foi frouxo. Não teve coragem de enfrentar Lampião e deixou essa área aberta. Tinha 35 cangaceiros. 23 conseguiram fugir por aqui. Pela área que ele não fechou. Às 5 da manhã, Lampião acorda o cangaceiro Amoroso e diz: Amoroso, vá até o posto Tamanduá. Fica mais abaixo aqui, traga água, quero passar um café. O Amoroso pega seus cantis e vai até lá. Só que quando ele foi se agachando para pegar água, o Abidom não conteve a ansiedade de ver um cangaceiro de perto. Deu-lhe 2 tiros. O primeiro ele errou, o segundo pegou em cima da cartucheira. Ele cai no chão, se finge de morto. Quando a polícia vem, ele fugiu. Então 24 cangaceiros conseguiram fugir daqui com vida. Com o estampido do tiro na parte de baixo, o Lampião tenta se virar para que possa se armar. Ele é recebido pela chuva de balas que vem a 38 graus dessa direção aqui. Nunca foi comprovado dos primeiros tiros em Lampião, só o último. Levou um tiro na barriga e outro na famosa caixa dos peitos. Cai aqui se estribuchando mais ou menos nessa região. A Maria Bonita, a tolda dela, ficava nessa árvore aqui, ó, entre as 2 pedras. Ela tenta fugir, leva um tiro na virilha direita. Nesse ponto, mais um no ombro. Quem veio contar foi a pessoa que fez isso. Panta de Godói, um alagoano, ele fala que em 2006 e em 96 ele veio aqui. Ele fala que vem ali de baixo, a fumaça da pólvora, a neblina, e viu uma pessoa correr. Ele atirou, a pessoa caiu, chegou aqui, era uma mulher. Não dizia coisa com coisa, só gritava. Então ele pega ela pelos cabelos, arrasta até essa direção aqui. Só que ela não parava de gritar. Então o aspirante, na ordem de cima, corta-lhe a cabeça. O Maria Bonita foi degolada viva exatamente desse local. Daqui ele vem e dá o último tiro em Lampião. Aquele que pega da sobrancelha ao olho. E grita: pessoal, venham ver, matei um cangaceiro. Mal ele sabia que tinha matado Maria Bonita e Lampião. O estado da Bahia, junto com Getúlio Vargas, pagava 50 mil contos de réis para que capturasse a qualquer modo o famigerado Lampião. Hoje, meio milhão de reais de dinheiros atuais. Tinha que ter uma recompensa que mataram para poder pegar o dinheiro. Só que como é que vai carregar 11 corpos citados aqui? Essa homenagem foi posta a Lampião, Maria Bonita e os 9 cangaceiros que morreram no local, totalizando 11, em 1998. E desde então aqui é aberto ao turismo. Todo dia 28 de julho, que é a data da morte do Lampião, 28 de julho de 1938, uma quinta-feira às 5 da manhã. É realizada uma missa para relembrar a história do cangaceiro Lampião. O padre vem, põe uma mesinha aqui, daqui ele realiza uma missa para multidões que ficam no local. E essa missa já vai ser a 27ª edição esse ano. Ali, uma homenagem a Adrião Pedro de Souza. Adrião foi o único oficial que morreu no local. Sendo que o Adrião ele não morreu pelos cangaceiros. Não tiveram chance de reação aqui. Tiroteio quando ambas as partes atiram. Aqui foi massacre. Como foi que matou o Adrião? O Adrião tinha um atrito com o tenente João Bezerra por questões de dinheiro. Falava demais. E os próprios oficiais aproveitam a deixa e acabam matando o Adrião. Adrião morreu com 23 anos de idade, Maria Bonita 27 e Lampião 40. Então, como é que eles iriam carregar os 11 corpos, 12 no oficial nas costas, sendo que essa trilha não existia? Na parte de baixo eram 3 canoas, não caberia. Aí eles já tinham cortado a cabeça da Maria Bonita,
evitar peso, corta as demais. As cabeças são levadas daqui à cidade de Piranhas e ficaram em exposição de meio-dia até a tarde, na escadaria do Palácio Imperial Dom Pedro II, hoje a Prefeitura do Centro Histórico. De lá de cidade em cidade, até a Santa Casa de Misericórdia em Maceió. Durou 5 dias de exposição. As 9 cabeças foram enterradas no cemitério do Caju e da Piedade. Já de Lampião e Maria Bonita segue ao Instituto Nina Rodrigues, em Salvador, Bahia. Lá durou 31 anos de exposição. Não existia formol. Querosene. Daí, em 2002, a expedita consegue na justiça para obter os crânios de seus entes queridos. Vai lá, desenterra e quando pergunta se hoje, onde está, como está, ela diz, o que tinha que ser contado na história já foi anos atrás, hoje não mais. Então a gente sabe que está em Aracaju e posse da família, porém detalhes não. Já os corpos ficam aqui amontoados sem as cabeças e são duas vertentes. A primeira, uma chuva muito forte 5 dias depois, pode ter carregado os corpos e jogado no Rio São Francisco aqui abaixo. Ou os cangaceiros que fugiram por aqui retornaram, pegaram os corpos e enterraram nessa região aqui. Nunca foram encontrados. Isso é um mistério até os dias de hoje pra gente, o que aconteceu aqui com os corpos após o massacre. Não foi comprovado ainda. Beleza? Por aqui eu encerro. Agradeço a presença de vocês. Queria dizer também que daqui pra frente é só pra trás. Beleza? Se vocês quiserem tirar foto do local, fiquem à vontade. Então, pessoal, esse foi mais um vídeo aqui do canal. Espero que tenham gostado. Agradeço por ter ficado até o final. E não se esqueça do principal, compartilhar, dar o like e se inscrever no canal, beleza?